aquelas pessoas que são orgulhosas dos bens materiais que possuem, há aquelas pessoas que são orgulhosas porque ocupam uma determinada posição social, há também aquelas pessoas que são orgulhosas pelo nome de família, né, que recebeu nessa reencarnação. Há aqueles que se sentem orgulhosos pela capacidade intelectual que já consegue desenvolver. Enfim, há pessoas orgulhosas de todas as formas. Quem possui o orgulho, até mesmo em situações de miserabilidade, quando a gente tenta auxiliar de alguma forma, muitas vezes se sente ferida e às vezes não aceita o auxílio. Então, nós podemos, então, garantir que existem pessoas orgulhosas em todas as situações sociais, seja aquele que mora numa choupana, seja aquele que mora em um palácio. Todos aqui possuem, né, orgulho. O Espiritismo nos mostra que o orgulho, juntamente com o egoísmo, são considerados o câncer da humanidade, né? E que desde assim, os primórdios do ser humano, quando a gente vai trabalhando pelas nossas conquistas da inteligência, nós somos levados pelas nossas escolhas, pelo uso do nosso livre-arbítrio, a nos tornarmos pessoas orgulhosas. Então, assim, fazemos escolhas equivocadas, escolhas erradas, né? O que faz com que muitas vezes nós nos sentimos orgulhosos. Esse sentimento de superioridade, que faz com que a gente ache que é superior a outras pessoas, de orgulho das nossas conquistas, né? Da nossa capacidade, faz com que a gente se acredite em uma inteligência suprema, como se nós fôssemos acima das outras pessoas com as quais a gente convive, né? Nos colocando muitas vezes, né, quando questionados e nós nos sentimos feridos no nosso orgulho, somos capazes até de colocar a culpa em terceiros e algumas vezes até acreditar que Deus é culpado das situações em que nós nos encontramos, quando a culpa é unicamente nossa. Mas nós sabemos, pelo Espiritismo, que através das nossas inúmeras reencarnações, o homem ele vai desenvolvendo a sua intelectualidade, vai desenvolvendo também as suas virtudes, né? E nós vamos, então, conseguindo nos melhorar pouco a pouco. Essa melhora, muitas vezes, é até imperceptível. Ela é muito lenta, porque na natureza, né, nada dá saltos. Então, a nossa melhora ela é muito lenta e quase imperceptível. E faz com que, muitas vezes, a gente pense que não está se melhorando, mas nós estamos. Se nós nos olharmos hoje, nos comparando com pessoas de 10, 15 anos atrás ou mais, né, nós vamos ver que nós já nos melhoramos, nós já nos tornamos pessoas melhores, principalmente para aqueles que estão dentro do Espiritismo, né? Então, um dos males que o orgulho nos traz é a cólera, né? Como nós ainda somos pessoas ainda bastante materialistas, pessoas ainda muito arraigadas à matéria, né? Nós ainda desenvolvemos, por conta do orgulho e do egoísmo, muitas vezes nós reagimos a algumas situações de forma colérica. Eu trouxe aqui para a gente fazer um estudo, um livro que é o Jesus no Lar. Ele tem um capítulo que é muito interessante, em que Jesus vai trabalhar exatamente isso, que se chama A Exaltação da Cortesia, o capítulo 17. Eu vou lendo com vocês aqui e vou fazendo comentários para a gente poder ir compreendendo. Só para lembrar, né, esse livro Jesus no Lar, que é do autor Neio Lúcio, ele vai nos trazendo crônicas de quando Jesus, na casa de Pedro, durante as conversações noturnas, iniciou os primeiros evangelhos no lar, lá junto com os seus apóstolos, com os familiares, né? Então, ali ele fez os primeiros evangelhos no lar. Então, o título é assim, A Exaltação da Cortesia. E começa assim: à frente da multidão de sofredores e desalentados, relacionou o mestre as bem-aventuranças, destacando com ênfase a declaração de que os mansos herdariam a terra. A afirmativa, porém, soou entre os discípulos de maneira menos agradável. Tal asserção não seria encorajamento à ociosidade mental?
indagavam alguns, né? Porque quando Jesus falou para eles assim, olha, os mansos e os pacíficos herdarão a terra. Ali foi aquele burburinho naquele momento ali entre os presentes na casa de Pedro, né? Aí continua assim, se o Evangelho reclamava espíritos valorosos na sementeira das verdades renovadoras, como acomodar a promessa com a necessidade do destemor? Se o mal era atrevido e contundente em todos os climas e posições, como estabelecer o triunfo inadiável do bem através da incapacidade de reagir, embora pacificamente? A gente vê que muitas vezes as pessoas confundem manso e pacífico com aquela pessoa que é acovardada, não é verdade? Então, a gente vê, por exemplo, na postura de pessoas que são mansas e pacíficas, que são pessoas firmes nas suas colocações, mas que ainda assim são pessoas dóceis, né? São pessoas calmas para fazerem suas colocações e fazem de uma forma amorosa, embora firme. Todos nós aqui conhecemos pessoas assim, não conhecemos? Mas se a gente lembrar, por exemplo, na época de escola, nós vamos nos lembrar de professores que foram nossos, que ora eram ou pessoas muito dóceis, muito calmas, ou outros que às vezes reagiam de uma forma assim, até bastante contundente, explosiva, autoritária, né? E outros que às vezes mesclavam ambas as virtudes, né? Alguns eram mansos e pacíficos, mas em alguns momentos também eram autoritários. A gente vê muito essa questão do autoritarismo, principalmente nas escolas militares, né? Onde uns mandam e os outros obedecem, sem questionamento. Ali não é possível questionamento. Eu gostaria, nesse momento, se possível, se vocês pudessem escrever no chat, para que eu possa acompanhar aqui, que vocês colocassem aqui o nome de pessoas que vocês consideram mansas e pacíficas. Principalmente se vocês pudessem colocar o nome de pessoas da história, pessoas que eu conheço, né? Para que a gente possa fazer alguns comentários. Então, assim, pessoas que eram muitas vezes enérgicas, firmes, mas que também agiam com docilidade, com calma, né? Que são pessoas cheias de boa vontade, pessoas de virtude. São aquelas pessoas que não agem incolericamente. Vocês se lembram de algumas? Eu posso mencionar aqui para vocês Gandhi. Quem aqui não conheceu Gandhi? Né? Gandhi, por exemplo, né? Que auxiliou na libertação da Índia do jugo dos ingleses, né? Araci veio para mim. Assim, uma rebelião contra os ingleses sem levantar uma única arma, né? Então, conseguiu libertar a Índia sem que houvesse uma única pessoa entre os indianos que tivesse dado um tiro contra os ingleses, né? E nem muito menos ele. E não sei se vocês já leram alguma biografia do Gandhi, mas assim, de ficar com o queixo caído, às vezes ele ser esbofeteado, né? De ser ultrajado, e em nenhum momento ele age com violência. E é bom lembrar que muitas vezes essa violência que vem da cólera, hoje em dia a gente já reage de uma forma mais refinada a essa violência. Se em outras épocas a gente chamava as pessoas para um duelo ali na rua, né? Hoje em dia a gente já faz isso de uma forma mais silenciosa. A gente age de uma violência mais refinada. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Supomos que na casa espírita eu tenha algum atrito com um médium, por exemplo. Aí eu pego e começo a soltar assim, um comentáriozinho picante, maldoso aqui com uma pessoa, com outro lá. Aí eu falo assim, nossa, você viu fulano? Eu tenho sentido fulano tão nervoso ultimamente. O que será que fulano tem? Aí eu falo lá adiante para outra pessoa. Dali a pouco, todo mundo vai começar a pensar o que fulano tem. E fulano, às vezes, não, na maior parte das vezes, não tem nada.
mas né, essa cólera, essa violência dissimulada e refinada faz com que muitas vezes eu reaja né, com rancor, com raiva, sem que eu levante uma única arma contra ninguém. Então, veja só, né, que a gente vem, mesmo evoluindo a humanidade, as formas com que a gente reage colericamente também vem modificando. Então, a gente vem agindo com um certo refinamento. E aqui no livro, aí continua, então, o Neio Lúcio. Nessas interrogações imprecisas, reuniu-se a Assembleia Familiar no domicílio de Pedro. Pedro morava junto com a sogra, né? Iniciados os comentários edificantes da noite, entreolhavam-se os discípulos entre as indagações e a curiosidade. O divino amigo parecia perceber os motivos da expectação em torno, mas esperava sereno que os seguidores se pronunciassem. Então, assim, da mesma forma que a gente faz o evangelho na casa da gente, que a gente lê um trecho do evangelho, né? E aí as pessoas que estão participando do evangelho, nossos familiares que estão ali sentados, têm a oportunidade de fazer algum comentário, Jesus também ali esperava que os presentes comentassem sobre isso. Foi então que Judas, rompendo o véu de respeito que aureolava a presença do mestre, inferiu o lofaço. Senhor, por que atribuíste aos mansos a posse final da terra? Veja que Judas, né, os outros ficaram em silêncio, Judas foi e perguntou. Os corações acovardados gozarão de semelhante bênção? Os incapazes de testemunhar a fé nos momentos graves de luta e sacrifício serão igualmente bem-aventurados? Veja que aqui Judas ele coloca exatamente o que eu comentei agora há pouco, corações acovardados. Porque naquela época, as pessoas que não reagiam, né, principalmente o que eles alegavam defesa da honra, eram pessoas acovardadas. Então, aquele que perdoava, aquele que agia pacificamente, para eles eram pessoas covardes. Pessoa, então, corajosa seria aquela que reagia, né, em defesa, às vezes, do que considerava os seus direitos, ou da sua razão, ou da sua honra, de uma forma bastante violenta, né? Então, esses, sim, eram considerados pessoas ali honrosas, né? Que eram pessoas que defendiam o seu ponto de vista de uma forma mais loquaz. E Jesus não respondeu de imediato. Vagueou o olhar através dos circunstantes, como a pedir-lhes a exposição de quaisquer dúvidas que lhe povoassem a alma. Pedro cobrou ânimo e perguntou. Então veja que Jesus ainda não fez qualquer comentário. Aí vem Pedro. Sim, mestre, se um malfeitor visitar minha casa, não devo recordar-lhe os imperativos do acatamento recíproco? Entregar-me-ei sem qualquer admoestação fraternal aos seus delituosos caprichos, a pretexto de guardar a mansidão a que te referistes? Então veja que Pedro já leva para o outro lado. Se um ladrão entrar na minha casa, né, para levar os meus bens, eu devo entregar tudo que tenho, né, a respeito de ser uma pessoa mansa, eu não devo reagir? O Cristo sorriu, como tantas vezes, e enunciou calmo. Enganaram-se todos, naturalmente. Eu não fiz o elogio da preguiça, que se mascara de humildade, nem da covardia que se veste de cordura para melhor acomodar-se às conveniências humanas. As criaturas que se afeiçoam a semelhantes artifícios sofrerão duramente os instrumentos espirituais que o mundo se utiliza para reajustar aos caracteres tortuosos e indecisos. Agora que eu estou vendo aqui que ninguém escreveu nada aqui, só o Vantes que citou uma pessoa que eu também considero uma pessoa bastante mansa e pacífica, que é a professora Araci. Quando eu estava estudando, Vantes, eu também me lembrei dela. Que a Araci, eu nunca vi a Araci levantar a voz. Você já viu, Vantes? Eu nunca vi. A Araci é sempre muito tranquila, mesmo quando ela fala de uma forma enérgica, né? Uma forma firme, ela se mantém, né? Calma, tranquila, dócil, né? Eu também nunca vi a Araci levantar a voz, né? Uma outra pessoa também que eu citaria é o próprio doutor Edivaldo, né? Eu também
né, entendo assim. E tem outras pessoas, né, que a gente pode citar, ó, agora que a Regiane cita, Dona Carol, né, e assim por diante. Então, todos nós conhecemos, né? O próprio Jesus, né? Jesus, mesmo ali na cruz, pede que Deus perdoe, né? Que o Pai perdoe as pessoas, né? Os seus algozes, né? Carolina está citando Chico Xavier, isso, Regiane. Emmanuel não era assim, não, viu? Ele deu uma melhorada, viu? Ele deu uma melhorada. Eu vou contar uma história já de Emmanuel para você ver o quanto ele melhorou. E aí aqui continua então Jesus. As criaturas que se afeiçoam a semelhantes artifícios sofrerão duramente os instrumentos espirituais de que o mundo se utiliza para reajustar os caracteres tortuosos e indecisos. Exaltei, na realidade, a cortesia de que somos credores uns dos outros. Então, assim, mesmo nas situações mais difíceis, o mínimo que a gente deve ao nosso próximo é ser cortês, né? Cortesia, ser urbano, ser educado, agir com equilíbrio, né? E aí Jesus continua: bem-aventurados os homens de trato ameno, que sabem usar a energia construtiva entre os gestos de bondade e o verbo da compreensão. Bem-aventurados os filhos do equilíbrio e da gentileza, que aprendem a negar o mal sem ferir o irmão ignorante que o solicita sem saber o que pede, né? Então, quantas vezes vem uma pessoa falar com a gente de uma forma mais exaltada, né? E nós não temos que entrar no desequilíbrio da outra pessoa. Manter a calma, manter a educação, porque às vezes tudo que a pessoa está querendo é nos levar para o desequilíbrio dela, quando nós temos que procurar trazê-la para a nossa paz, né? Então, como espíritas, nós temos essa obrigação de nos manter calmos, de nos manter mansos e pacíficos. Temos que fazer o possível. E aí continua Jesus: abençoados os que repetem 1000 vezes a mesma lição sem alarde, para que o próximo lhes aproveite a influenciação na felicidade justa de todos. Bem-aventurados aqueles que sabem tratar o rico e o pobre, o sábio e o inculto, o bom e o mal, com espírito de serviço e entendimento, dando a cada um de conformidade com seus méritos e necessidades, e deixando sinais de melhoria e de elevação, bem-estar e contentamento por onde cruzam. Isso aqui é muito importante, né? Porque muitas vezes a gente vê pessoas, e às vezes nós mesmos, já aconteceu isso, da gente tratar, às vezes dentro da casa espírita, no local de trabalho ou em qualquer outro lugar, diferentemente ao rico do pobre. Vocês já observaram isso? Uma ocasião eu estava em uma loja, e era uma loja, digamos assim, a qual eu não tenho hábito de frequentar, que são pessoas com poder aquisitivo muito melhor, né? E fui até lá. E claramente eu via na cara da pessoa, assim, que ela estava dizendo assim, né, aqui não é para você, né? E aí entrou uma outra pessoa de uma condição social muito melhor, e ela me deixou ali falando sozinha e foi atender a outra pessoa. Que boba, né? Eu ia comprar de verdade, sabe? A outra pessoa só ficou provando e não comprou nada. Aí eu fui atendida por uma outra vendedora e eu fiz a compra que eu queria, né? E a outra deixou de ganhar a comissão dela. Que boba, né? Aí continua aqui Jesus: em verdade vos digo que a eles pertencerá o domínio espiritual da terra, porque todo aquele que acolhe os semelhantes dentro das normas do amor e do respeito é senhor dos corações que se aperfeiçoam no mundo. Alívio e alegria transbordaram do ânimo geral, e de olhos fitos, agora nas águas imensas do grande lago, o Senhor pediu a Mateus que encerrasse o fraterno entendimento da noite, pronunciando uma prece. Alguém aqui, eu não lembro quem, acho que foi Regiane, que falou de Emmanuel. Vou contar rapidamente uma história de Emmanuel que tem no livro Há 2000 anos. Talvez aqui eu não conte com detalhes, porque faz um bom tempo que eu li esse livro. O senador Publio Lentulus, né, que era Emmanuel, ele foi morar naquela região da Palestina, porque a filha que tinha
lepra, né? Ele foi aconselhado a ir para lá, porque lá os lares eram muito bons e poderiam auxiliar na cura da sua filha. Ele também tinha uns sonhos, assim, em que em outra reencarnação ele seria o seu bisavô. Isso também fez com que ele fosse, então, de mudança, ele, a esposa, Lívia, né, e a filha Flávia para lá. Lá chegando, em uma ocasião, nas ruas, um garoto atirou uma pedra no rosto da sua esposa e da sua filha. E ele, naquele momento, encolerizado, olha aí, encolerizado, ele pega e manda aprisionar o menino. Era um garoto. O pai do menino vai ali e pede perdão pelo menino. Pede que ele tenha misericórdia, que era só um garoto. Ele não tinha noção do que estava fazendo, nem das consequências dos seus atos. Mas Emmanuel, naquele momento, com o coração endurecido, encolerizado, nega o perdão ao menino. E envia o menino para as galés. Ir para as galés, naquela época, era uma espécie de sentença de morte, porque eles eram escravos e que permaneciam ali no trabalho forçado até a sua morte. Recebiam uma porção de ração, né, de alimentos diariamente, bastante reduzida, e eles eram tratados com muito rigor, eram açoitados e praticamente todos acabavam morrendo. E esse menino foi enviado para as galés, para trabalhar nas galés, na condição, então, de escravo. O pai desse menino se chamava Andrés. Ele tinha um segundo nome que eu não estou me lembrando agora, mas era Andrés. E ele fica, assim, o resto do livro ali, alimentando um ódio muito grande pelo senador Publio Lentulus. E o que ele faz? Ele pega e contrata uma escrava que trabalhava na casa do senador e paga a ela uma certa quantia para que ela roube o filho do senador. Ele e Lívia tiveram um bebê, um menino, que era o grande sonho dele. E aí ele pega e paga para sequestrar e levar essa criança. Publio, a essa altura, já tinha tido uma breve conversa com Jesus, mas que não surtiu grande efeito, que não fez modificações no interior do senador. Em decorrência dessa conversa, sua filha, que tinha lepra, é curada, né? Mas nada se modifica dentro dele. Por conta de fofocas, inclusive, ele passa a viver dentro da mesma casa que a sua esposa, mas separadamente. Ele acredita que ela estava traindo ele. Então, veja assim, que ele era uma pessoa bastante endurecida. Não consegue perdoar a sua esposa. E seu filho, então, é sequestrado, né? Essa senhora que trabalha, essa escrava que trabalha na casa do senador, rouba a criança a mando de Andrés, que era o pai daquele menino que jogou a pedra em Lívia e em Flávia. Se passam, então, aí 40 anos. Eles ficam muitos anos ali procurando pelo menino. Chega a época dele retornar, mas ele não retorna. Ele fica ali com Lívia e nunca mais ele encontra esse menino. Se passam 40 anos. E aí, em uma ocasião, Lívia já, então, desencarna, né? Porque Lívia era um espírito bastante evoluído. Por ocasião do seu desencarne, ela tinha uma escrava, acho que era Ana o nome, que ela tinha muita afeição. Ela troca de roupa com a sua escrava. A escrava é liberta, porque acreditam que ela, sim, era Patrícia, né? E matam Lívia no lugar da escrava. Nesse meio tempo, Públio fica sabendo que toda aquela conversa que armaram contra Lívia de traição era mentira. E Lívia era uma esposa exemplar, né, que o amava muito. E quando ele vai, então, para pedir perdão a Lívia, foi quando Lívia foi morta. Públio, então, retorna à Palestina e ele acreditava que o filho estava morto. Inclusive, ele falava para as pessoas que o menino tinha sido morto. Quando chega lá, Públio é capturado por Andrés. Quando ele é capturado por Andrés, Andrés joga na cara dele que o filho dele não estava morto.
e que o filho dele manda trazer o filho. Quando ele traz, era um homem de 40 anos, e do qual ele tinha feito escravo. E ele fala que ele tinha tirado todas as oportunidades de intelecto desse menino. E ele vem com as mãos toda ferida, né, com o corpo lanhado, né, porque era açoitado, o rosto todo machucado, cheio de feridas. E aí Andrés manda que ele segue o senador. E ele não sabe que o senador é o pai dele. E aí ele cega, fura os olhos do senador Publio Lentulus. E ele cego, então, frente a frente depois com Andrés, Andrés pede perdão a ele. E Publio, então, nesse momento, depois de 40 anos de sofrimento, ele, então, perdoa Andrés. Então, assim, eu fiz aqui muito brevemente a história, mas para você ter uma ideia que Publio não era, então, assim, uma pessoa muito boa, não, viu? Ele foi bastante endurecido. Ele precisou de diversas reencarnações para que ele pudesse, então, se tornar, né, um espírito mais iluminado. E olha só, quando lá no livro 2000 anos relata o desencarne dele, quando ele chega na espiritualidade, que ele encontra os amigos, ele procura, aí um amigo fala para ele assim, eu sei quem você está procurando, mas ela não está aqui, que era Lívia. Porque Lívia já estava em paragens muito mais altas, muito mais elevadas que Emmanuel, né? Mas aí, em um determinado momento, o céu se abre e quem ele vê? Lívia, né? Mas os dois, e aí então ele tem esse esclarecimento, que ele precisaria ainda de várias reencarnações, de se melhorar muito como espírito, para então poder conviver novamente com Lívia, né? Não sei se hoje ele já está convivendo, veja que isso foi há 2000 anos, né? Então veja só que Emmanuel não era tudo isso, né? Porque depois do seu trabalho com o Chico, tudo, a gente tem essa ideia de que Emmanuel, então, já era, né, esse espírito bom, né, evoluído, mas ele não era. Então, também nos serve de lição e de exemplo para nos mostrar que se ele conseguiu, nós também podemos conseguir, não é verdade? E podemos nos tornar aí um dia tão bons quanto ele. Só para concluir, no livro Boa Nova, no capítulo 7, que é a luta contra o mal, há um diálogo muito interessante também, aqui com Jesus e Tadeu. Eu vou ler aqui só mesmo um parágrafozinho, que é só para concluir aqui o nosso estudo. Jesus fala assim, voltamos assim ao início das nossas explicações, retrucou Jesus, pois para isso necessitas da edificação do reino no âmago do teu espírito, sendo este o objetivo de tua vida. Só a luz do amor divino é bastante forte para converter uma alma à verdade. Já vistes algum contendor da terra converter-se sinceramente tão só pela força das palavras do mundo? Vocês já viram, gente? Alguém se modificar só com a força das palavras? Alguém nos falar para nos modificarmos e a gente se modificar? E aí Jesus continua. As dissertações filosóficas não constituem toda a realização. Elas podem ser um recurso fácil da indiferença ou uma túnica brilhante acobertando penosas necessidades. O reino de Deus, porém, é a edificação divina da luz, e a luz ilumina, dispensando os longos discursos. Capacita-te de que ninguém pode dar a outrem aquilo que ainda não possua no coração. Vai, trabalha sem cessar pela tua grande vitória, zela por ti e ama o teu próximo, sem olvidares que Deus cuida de todos. Então, lembrando, só para a gente concluir os teus estudos, né, que a cólera é nada mais do que a pessoa que age mediante o instinto. Vamos lembrar, gente, quem age pelo instinto são os animais. Então, quando a gente age encolericamente, a gente fala assim, quando eu vi, eu já tinha feito. Agir por instinto. Às vezes a gente não dá essa desculpa, né? Essa desculpa não justifica a cólera. Porque, na verdade, nós estamos aí, nesse momento, trazendo à tona
o instinto de quando a gente ainda estagiava no reino animal. Então, nós estamos nos comportando como os animais, porque o animal ele age por instinto diante do medo, diante da dor, não é? E nós também, quando nós agimos assim, nós estamos nos equiparando a eles. O ano passado, a Lara trouxe uma gatinha aqui para casa, e essa gata está aqui, né? Ela voltou para a faculdade, mas a gata ficou aqui, como para eu cuidar. Essa semana essa gata me deu muito trabalho, porque ela caça os passarinhos do jardim. Então, tem dia assim, que eu tenho que tirar da boca dela 2, 3 passarinhos, né? Para libertar os passarinhos. Quinta-feira, no terceiro passarinho, eu já não tinha mais paciência de correr atrás, porque você tem que correr atrás, para conseguir tirar o passarinho das garras dela. O terceiro passarinho que ela trouxe, o passarinho já estava praticamente morto. Quando eu fui tirar da boca dela, o que ela fez? Os outros ela deixou eu tirar. Esse terceiro, não. Ela rosnou exatamente como um bichinho selvagem, né? Aí eu vi que o passarinho já estava morto, ela saiu na desembalada, se escondeu embaixo do carro, acabei deixando. Por que ela rosnou desse jeito? Porque ela agiu por instinto. Eu ia tirar, né, a presa dela e ela agiu por instinto. Ela rosnou para mim. Eu que dou a comida, que dou água, que cuido, ainda assim ela rosnou. Ou seja, ela agiu por instinto, né? Então, quando às vezes a gente também, a pessoa vem nos falar uma crítica que a gente não aceita, nos falar muitas vezes aspectos da gente que a gente não quer ver, né? Que a gente quer que os outros vejam aquilo que a gente pensa que é e não quem a gente realmente é. E a gente reage, né, contra a pessoa. O que nós estamos fazendo? Agindo igual os animais, né? Agindo por instinto, né? Então, não façamos mais isso. Vamos procurar nos tornar pessoas mais dóceis, mais mansas, né? E a exemplo do que o Vantas mencionou, né, da professora Araci, que outros mencionaram aqui outros exemplos, né? Jesus, Chico Xavier, né? Irmã Dulce, Gandhi, né? Pessoas grandiosas que podem nos servir como exemplo, pessoas que eram firmes, que eram enérgicas, mas que eram dóceis e que eram pacíficas. Então, sejamos assim também. Nesses momentos em que a gente estiver assim para perder a paciência, que a gente tiver para agir de forma colérica, né? Que a gente pare, né? Lembra quando o Chico, Emmanuel deu a ele um conselho? Procura a água da paz, e ele andou todas as farmácias e retornou e falou assim: Emmanuel, eu andei todas as farmácias e não achei a água da paz. E aí Emmanuel falou assim: pega o copo d'água, né? E quando alguém te falar alguma coisa que você queira responder, enche a boca d'água e conte até 10, e aí depois você responda, né? Porque esse até 10, a gente com a boca cheia de água, a gente não vai responder. E a gente vai ter tempo de refletir, de se acalmar, e aí sim, então, né? E, se for o caso, falar alguma coisa. Ou, se for o caso, também não falar nada, né? Que às vezes a outra pessoa tem razão mesmo e a gente tem que aceitar, né? Então, essa era a mensagem da noite. Eu vou convidá-los a fechar os olhos mais uma vez, para que a gente possa fazer a prece. Vamos fechar os olhos e vamos mentalizar Jesus. Vamos mentalizar Jesus ali na casa de Pedro, sentado junto aos familiares de Pedro, junto aos discípulos, o fogão aceso, eles ali aproveitando o calor do fogão, o céu cheio de estrelas. Ao longe é possível ouvir as águas do lago de Genezaré. E todos ali reunidos, ouvindo Jesus, ouvindo os seus ensinos, os seus conselhos, ensinamentos que permanecem para nós até hoje como lição. Nós também, sentados ali, sentindo aquela aura harmoniosa, amorosa de Jesus a nos envolver, Jesus sorrindo calmamente para todos os presentes. Querido Jesus, que as tuas palavras possam sempre
nortear o nosso comportamento, as nossas decisões, que nós possamos ser mais sirineus, a exemplo de Sirineu, que te auxiliou a carregar a cruz no Calvário, que possamos então, Senhor, também nos colocar à disposição para auxiliar-te a carregar a cruz, que nós possamos carregar a cruz de muitos outros que também precisam de auxílio, mesmo aqueles que orgulhosamente não querem a nossa ajuda, que a gente ainda assim auxilie. Que nós possamos, Senhor, agir com humildade, com amorosidade, com todas as pessoas. Que possamos sempre ter um sorriso nos lábios, levar uma palavra amiga, oferecer um ombro para aquele que precisa chorar, que precisa de amparo. Se nós não temos, Senhor, recursos financeiros, bens materiais para auxiliar, mas uma palavra, um conselho, um sorriso nos lábios, às vezes fazem mais efeito do que o bem material. Jesus querido, abençoe a todos que estão aqui encarnados e desencarnados. Que nós possamos, Senhor, essa noite, receber a Tua visita no nosso lar. Que nós possamos adormecer, recebendo, Senhor, os eflúvios e as bênçãos da espiritualidade que a Tua presença amiga trará para o nosso lar. Que o nosso adormecer essa noite, o nosso desdobramento, seja para o encontro com os amigos da espiritualidade e que sejamos encaminhados para locais de estudo, de trabalho, de acordo com a nossa necessidade e o nosso merecimento. E que ao amanhecer possamos guardar a suave lembrança da Tua presença junto de nós. Que a nossa casa seja um ponto de luz nessa cidade, que seja um local de evangelho e que possa interligar essa luz com todos os outros lares, Senhor, que fazem o evangelho e de todos os irmãos que estão presentes nessa palestra. Que possamos formar uma teia de luz, uma teia de proteção na nossa cidade. Divino amigo, rogamos ao Senhor que abençoe, que inspire e que auxilie os dirigentes do nosso país, do nosso estado e da nossa cidade a tomarem as melhores decisões para o povo do nosso país. Rogamos, Senhor Jesus, que visite os hospitais da nossa cidade e de todas as outras do nosso país, Senhor, onde há pessoas adoentadas, pessoas feridas, pessoas acamadas, pessoas ali que estão em coma, que estão numa situação difícil. Rogamos, Senhor, que os bons espíritos possam ir até os hospitais e que possam, através do passe da espiritualidade, auxiliar aqueles que ali estão, harmonizando as energias, ajudando a restaurar a saúde. Rogamos, Senhor, por todos os profissionais da saúde que estão trabalhando na pandemia. Rogamos pelos médicos, rogamos, Senhor, pelos enfermeiros, pelos auxiliares de enfermeiros, técnicos de todas as áreas, por todos os profissionais, Senhor, que trabalham nos postos de saúde, nos hospitais. Jesus, nós não sabemos exatamente qual é o nosso papel nessa pandemia, mas que nós possamos nos comportar de acordo com a Tua orientação e que nós possamos, Senhor, auxiliar na transformação, na transição do nosso planeta. Que sejamos pessoas melhores a cada dia, pessoas que possam, Senhor, ser transformadoras no bem, no amor, na paz, na justiça. Que Teu amor nos envolva nesse momento, enchendo o nosso coração de paz, Senhor, que possamos sentir nesse momento a paz que nós tanto buscamos. Fica conosco hoje e sempre, que assim seja.